bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Bom dia, bom dia, bom dia. Raulino Sampaio, você foi o primeiro hoje, Raulino Sampaio. Parabéns, 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 parabéns. Bem-vindo, Claudinei. Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindo, Arnaldo. Bem-vindo, Espaço Maricotas. Bom dia, bom dia, bom dia, Raulino. Raulino, o importante é não desistir. O importante é persistir. Bem-vinda, Suzana. Bem-vinda, Daniel, Crichel. Bem-vinda, Bill. Bill, estou ansioso pela live de amanhã, hein? Bom dia, bom dia, bom dia, Joana. Bom dia, meu povo. Vão chegando para nossa live. Mais uma semana entregue pra gente, hein? A pergunta é: o que vamos fazer com essa semana que está sendo entregue pra gente? Limpinha, limpinha, limpinha. Só depende da gente escrever uma história diferente, uma história nova. Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vinda, Norma. Bem-vinda, Nilda. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, meu povo. Bem-vindo, galerinha. Vão chegando para nossa live. Bem-vinda, Heloísa. Bom dia, bom dia. Já pega aí papel e caneta que hoje nós vamos ter muito conteúdo. Bom dia, meu povo. Bem-vinda, Vanessa. Bem-vindo, Ivanô. Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vinda, Yarla. Yarla, aperta o sinalzinho de mais aí pra mim, por favor. 7 horas em ponto, a gente não atrasa. Já pega o seu chazinho aí, ó. Olha o meu Hype Drink. Gente, bom demais. Isso não é pouco bom, não. Eu vou querer que a Arla fala de Hype Drink pra gente aí, sabe por quê? Eles estão fazendo um trabalho incrível lá de Hype Drink. Então, se prepare que nós vamos falar hoje também de Hype Drink. Alguém que tá na pegada, alguém que tá fazendo, beleza? Então sejam todos bem-vindos a nossa live Café com o Presidente. Tenho certeza que hoje vai ser um dia muito abençoado, vai ter conteúdo de altíssimo nível. O que você precisa é estar focado aqui na live para você aprender. Então, Yara, aperta o sinalzinho de mais, tá? Quando você apertar o sinalzinho de mais, eu consigo colocar você aqui para dentro, beleza? Vamos lá, enquanto a Yarla vai chegando aí, vamos começar. A gente começa sempre com louvor, né? E o louvor que a Yarla escolheu, ele fala de teu amor por mim. É uma pergunta que eu vou fazer para a Yarla hoje. O que uma música faz sentido na vida dela? Deixa daqui a pouco, quando a Yarla tiver, a gente faz essa pergunta para ela. Mas vamos lá, e a gente começa depois de um louvor, a gente começa sempre com um versículo bíblico. E o versículo bíblico hoje ele está no livro de Salmos, tá? Então você abre aí, Salmos está mais ou menos aqui, ó, ali um pouquinho antes do meio da Bíblia. Salmos 42, 11. A maioria dos salmos foram escritas por Davi, tá? Tem salmo que não foi escrito por Davi, mas a maioria foi escrito por Davi. E ele diz o seguinte, Salmos 42, 11. Diz o seguinte: por que estás abatida, ó minha alma? Ele falando, né? Ele devia estar lá murmurando, reclamando com Deus. Por que está abatidas, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Aí ele mesmo fala para ele: espera em Deus, pois ainda o louvarei. A ele meu auxílio, a Deus e Deus meu. Então, ou seja, ele está ali reclamando, né? Porque que a alma dele está batida, porque que a alma dele está cansada, porque que ele está perturbado, né? E Davi foi um cara que foi muito perseguido, né? Mesmo já sendo ungido como rei, ele foi muito perseguido, né? E aí ele fala ali, né? Que ele termina falando assim, a alma dele está batida, está perturbada, mas que ele espera em Deus, que ele vai louvar, né? E ele tem certeza que o auxílio dele vem de Deus, né? E deixa eu dizer para você, quando os nossos planos eles são frustrados, né? Quando os nossos planos são adiados, a gente fica triste, fica abatido, né? A gente pensa que vai fazer uma boa venda e não acontece. A gente pensa que o nosso convidado vai pro evento e ele não aparece, fala que cancela, né? E às vezes a gente pensa que um determinado projeto vai dar certo
E nem sempre funciona dessa forma, né? E aí eu sei que é normal da nossa natureza, da nossa carne, né? A gente ficar triste, ficar abatido. E quando a gente passa por situações onde a gente fica abatido, fica triste, né? A gente fica desesperançoso, fica às vezes deprimido, né? Às vezes a gente paralisa a nossa vida. Galera, deixa eu dizer uma coisa para você, anota isso aí. Você não é um fracassado. Você viveu um momento de fracasso, isso faz parte. Faz parte da gente viver momentos ruins, momentos difíceis, mas a gente não pode paralisar a nossa vida, a gente tem que continuar. E nesse versículo que a gente leu aqui hoje, né, o salmista, o que ele expressa? Ele expressa a tristeza dele. Davi, então, que era um homem segundo o coração de Deus, ele ficava triste, sim, mas logo depois da tristeza dele, o que ele fala? Ele fala que qual é a cura? Qual é a cura para as nossas tristezas? Qual é a cura para nossas fraquezas? Qual é a cura quando a gente está triste, deprimido, desesperançoso? A nossa cura chama esperar em Deus. Eu não sei se você sabe, mas a palavra esperança, o que quer dizer esperança? Esperança quer dizer confiança, esperança quer dizer expectativa, esperança quer dizer que algo bom vai por vir, né? Então é importante a gente entender isso aqui. Eu sei que dias difíceis vão aparecer na nossa vida e eu não sei o que você está vivendo no dia de hoje, mas dias difíceis eles vão aparecer na nossa vida. Em algum momento você vai passar por um dia difícil. Às vezes está bem financeiramente, mas está mal na saúde. Às vezes está bem na saúde, mas está mal financeiramente. Às vezes está mal no relacionamento. Mas uma coisa eu sei, a gente não pode desistir. Cada um de nós aqui nessa live, nós precisamos. Professora linda, anota isso aí. Cada um de nós aqui precisamos ser bons em não desistir. Porque desistir é a coisa mais fácil do mundo. Mas quando a gente determina que eu vou ser bom em não desistir, né? Ou perder esperança, sabe por quê? Porque tem fim para nossas angústias. Depois da tempestade vem a bonança. Depois da noite vem o dia. Então deixa eu dizer para você, qual que é o mais importante de tudo? O mais importante de tudo é que eu e você não nos paralisemos diante das dificuldades, diante dos aperreios que aparecem na nossa vida. É preciso que eu e você seguimos avançando. Eu falei hoje mais cedo, cara, não sei se você ouve os stories da manhã, que eu faço stories geralmente 5:30 da manhã. Antes das 6 eu já postei story, né? E deixa eu dizer para você o que você precisa entender. E Arla, se você tá na live, Arla, aperta o sinal de mais para mim, por favor, tá bom? Deixa eu dizer para você que tá aqui nessa live. Sabe o que é mais importante? Eu falei nos stories hoje de manhã. Imagina que cada um de nós aqui agora começássemos hoje, dia 28 de outubro, sermos uma pessoa melhor em relação ao dia anterior, em todas as áreas. Melhor como pai, melhor como mãe, melhor como filho, melhor como vendedor, melhor como recrutador. Oi, Arla, não tá aparecendo para mim não, tá? Mas deixa eu ver isso aqui. Eu não gosto muito de procurar as pessoas aqui, porque quando eu procuro, geralmente a live cai. Espero que ela não caia agora, mas eu vou fazer com carinho aqui. Pera aí. Para você, beleza? Deixa eu dizer para você, o que é mais importante? A gente não ficar parado, tá? Eu falei hoje de manhã. Beleza, Arla, já apareceu. O que eu quero dizer para você, se você se melhora um pouquinho a cada dia a partir de hoje, hoje vai ser o dia 0. Você vai começar a melhorar um pouquinho a partir de hoje e nos próximos 365 dias você não vai olhar para o lado, não vai olhar para lugar, não vai olhar só para frente e a sua comparação vai ser com você mesmo. Você querer se tornar uma pessoa melhor em relação ao dia anterior. Só isso, você não tem ideia de onde você vai chegar no final daqui a um ano, né? Eu não sei o que tem tirado a sua esperança, eu não sei o que tem deixado você abatido, mas uma coisa eu posso te dizer, qual é o segredo? O segredo para sair de onde você está e chegar onde você quer e mudar o seu dia a dia em termos de autoestima, né? De sair de abatido para uma pessoa esperançosa, de uma pessoa que está deprimida para uma pessoa esperançosa, o que você precisa, na verdade, é esperar em Deus, né? Uma coisa eu sei, independente do que está acontecendo com você, Deus tem cuidado de você em todos os momentos. Pode ser que você está vivendo um cenário ruim agora na sua vida, mas pela bondade dele é que você está aí ainda, sabia? Mesmo que você não perceba, em todo o tempo ele está nos ajudando, ele está orientando. Às vezes um não que você recebe de alguém é um sim que Deus está dando para você, para ter uma vida muito melhor, uma vida extraordinária. Eu queria que você saísse dessa live aqui hoje com um pensamento só. Em Deus não tem tempestade que dure para sempre.
eu tenho certeza que bênçãos sem fins vão cair em cima da sua vida e você precisa tomar posse disso e você precisa acreditar. Beleza? Vamos partir para cima. Hoje eu estou entusiasmadíssimo e estou junto com uma pessoa que é mais entusiasmada ainda. Então se preparem. Hoje é a nossa live de número 1192. Começamos em 30 de agosto de 2020 e a gente não parou até hoje. Um dia desse alguém me perguntou assim, né? Você joga na loteria? Eu disse, jogo. Ainda mais quando está acumulado acima de 30 milhões. Menos de 30 milhões eu não jogo, não. Porque menos de 30 milhões não vai resolver meus problemas. Aí, você joga na loteria? Eu disse, jogo. Se você ganhar acumulado sozinho, você vai parar de fazer as lives? Eu falei assim, não, vou continuar fazendo live do mesmo jeito. Então, deixa eu dizer uma coisinha para você. Dinheiro, ele só realça nossas características, né? Dinheiro não muda ninguém, galera. Dinheiro só realça. Se você é uma pessoa boa, vai continuar bom, mas se você é tranqueiro, você vai ficar pior ainda. Então, se prepare, live número 1192. Se você... Bem-vinda, Natália Sena, futura presidente da Herbalife. Manda um abraço pro meu amigo Márcio Viana. Deixa eu dizer uma coisinha para você. Começa a seguir lá no Instagram, que hoje nós vamos ter uma live muito abençoada, com muito conteúdo. E segue, compartilha, comenta. Toda vez que você comenta lá ou compartilha os vídeos do YouTube, sabe o que acontece, galera? O YouTube entrega para mais pessoas, acha que é um assunto relevante, belezinha? E eu não monetizo com o YouTube não, tá, galerinha? Eu não ganho nada com o YouTube, só para você saber. Beleza? Frase do dia, a gente começa sempre com a frase do dia, e a frase do dia é para você anotar, viver e compartilhar. E a frase do dia diz o seguinte: reclamar é fácil, difícil é fazer. Vou repetir para quem gosta de frase do dia: reclamar é fácil, difícil é fazer. Galera, eu tô aqui com papel e caneta que eu quero anotar tudo. Hoje nós temos Yarla Mahmoud. Acertei, Yarla? Mahmoud. O nome dela é diferente. É turco isso? O que é isso? É de onde? Árabe. Árabe. Então, Yarla Mahmoud, equipe mundial, uma das próximas guests da Herbalife, altamente produtiva, voltando na nossa live. Há um ano atrás, galera, no dia 16 de outubro de 2023, ela esteve aqui na nossa live, na live de número 938. Yarla, seja bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o nosso convite e vamos lhe bombardear de perguntas. Já começa falando quais eram as maiores insatisfações de Yarla quando a Herbalife apareceu na sua vida. Então, bom dia, gente. Muito prazer estar aqui. Muito obrigado, Wellington, pelo convite, né? Sempre um privilégio dar um retorno para o que tu dá para a gente todos os dias, né? Que é esperança, que é animação, que é certeza do futuro, que é isso que faz a pessoa ter propósito na vida. Obrigado. Então, eram minhas insatisfações antes. Eu, na verdade, comecei a tomar os produtos da Herbalife através da minha mãe. Ela estava obesa, bem obesa mesmo, acima assim, da casa dos 3 dígitos. E aí ela começou a ter resultado com os produtos, né? Ela não gostava dos produtos, mas o que não veio pelo amor, veio pela dor. E ela precisou ficar obesa, tomando vários medicamentos controlados. Não estou falando que a Herbalife é remédio, mas um bom estilo de vida saudável é a raiz da cura de tudo, né? Verdade. Então, ela começou a tomar os produtos, melhorar a nutrição, fazer exercício físico. E aí eu vi o resultado dela, também comecei a tomar os produtos. E aí durante a faculdade eu ainda fazia em tempo parcial. Só que minha mãe me levava para os eventos, né, gente? Eu vi o estilo de vida e não só o estilo de vida. Eu via como as pessoas eram diferentes. Foi que nem o Wellington falou e que foi muito falado no nosso final de semana de liderança aqui, né, de São Luís. Que a prosperidade, a riqueza, a pontinha dela é o financeiro, gente. Mas a riqueza se trata de muitas outras coisas, né? E uma delas é você se doar para os outros. Então eu vi essa diferença, eu vi o potencial da comunidade. E aí eu terminei a faculdade, né, achando que quando a gente sai da faculdade, muita gente pensa que vai ser tipo a vida de presidente. Que a gente vai realizar nossos sonhos. E aí, gente, eu fui pro mercado tradicional, eu ganhava só R$1.500. Não sei nem se pode, não, eu não falo isso. Só R$1.500, né, tipo, pagava a parcela do carro e após e acabava o dinheiro. E aí eu vendo minha mãe ficando mais bonita, né, com mais energia, ganhando cruzeiro, que é uma coisa que eu não ia ter condição de pagar.
E nesse tempo eu já estava conhecendo, eu já estava namorando com o Ramon, a gente estava pensando em se casar, mas a gente não via perspectiva, não, então, porque eu trabalhava o dia todo, estudava, e Ramon trabalhava à noite porque ele era músico. Então a gente não via. E aí a Herbalife veio para trazer isso pra gente, uma perspectiva de futuro, de crescimento. Yala, quando você compara, né, a vida que vocês têm hoje, né? E a primeira vez que eu vi a Yarla pessoalmente, galera, há uns 3 anos atrás, ela chegou lá no meu espaço Vida Saudável aqui em Salvador, falando que já ia para umas férias, para o Clube Med, mas tinha passado lá que ela assistia as lives, né? E já ia para um clube. Gente, poucas pessoas, uma diária no Clube Med é mais de R$ 2.000, né? All inclusive. E aí a pergunta aí, ela, quando você compara a vida que você tem hoje com amigas suas que fazem outras coisas, que têm outras atividades, que trabalham no tradicional, quais as maiores conquistas que a Herbalife trouxe para vocês? Assim, eu não sei se eu começo pelas financeiras, né, as mentais, mas tipo assim, Wellington, eu casei no mesmo tempo que algumas amigas minhas e todas elas já se divorciaram. Então, assim, o senhor sabe, muitas pessoas que sabem aqui que estão em casal, um casamento, por mais que ele seja bom, que você case com uma pessoa muito legal que você ama, mas existem diferenças, né? E quando a gente não sabe lidar com as diferenças, é muito difícil, porque envolve coisas familiares, enfim, vocês sabem, né? E quem ainda não casa um dia vai saber ou vai ficar por dentro assim um pouquinho. Então, isso para mim foi muito diferente, foi muito mesmo. A questão do amadurecimento, os treinamentos. Ah, mas a gente não pega terapia de casal, gente, não é isso, mas você aprende a lidar com pessoas, você aprende a compreender, a respeitar o tempo das pessoas, que também foi muito falado aqui no final de semana de liderança, né? E, assim, as questões financeiras. E, assim, gente, eu não nasci rica, nasci mesmo de classe média, né? Meus pais se matavam de trabalhar para dar o que é pra gente e a gente fica ali numa comunidade parecida com a nossa. Sim. Então, meus amigos acabam reproduzindo isso, trabalham muito, não tem tempo para viajar, então eu fui a única que já saiu do país, assim, pelo meu dinheiro mesmo, né? Só teve uma agora que saiu, tipo, que fiz cruzeiro, eu fui a única que fiz cruzeiro, que já fui para resort, como o Wellington falou, né, que a gente foi, porque eu sempre admirei muito o Wellington e eu sempre me identifiquei muito com ele, gente, porque eu sou uma pessoa naturalmente, assim, eu não sou muito animada, né, e o Wellington, eu via que ele não era aquele cara que chega, galera, vamos pra cima e tal, mas o Wellington, ele transfere uma certeza muito grande pra gente, e isso anima. Né? Então eu disse, cara, eu gosto desse cara, ele me inspira, então eu tenho que ficar perto dele, né? E Ramon também gosta muito de Wellington, então foi. E vamos voltar pra Bahia, vamos de novo no espaço do Wellington, viu? Tô te esperando já. E, ó, eu tô querendo mudar para espaço novo agora, hein? Me aguarde, me aguarde. E lá, vamos lá então. Vamos trabalhar? Tá disposta? Fala aí que eu tô anotando. A última coisa é que a gente fica perto de pessoas que chegaram onde a gente quer chegar e a gente vê que elas não são um ET, que elas não são melhor que a gente e que elas querem que a gente cresça. Esse é um dos maiores diferenciais também. Muito bem. Galerinha, a gente vai começar a falar de final de semana de liderança, mas antes eu quero fazer uma pergunta para a Yarla. Eu tenho visto nas publicações dela, inclusive agora aqui na foto que a gente fez a flyer, né, dessa live, tava lá ela e o Ramon de camisa Hype Drink. Yarla, fala pra gente aí. Galerinha, 7h17, a gente tá com 117 pessoas, 122 agora, 24 pessoas na live. Mete o dedo no aviãozinho aí que hoje nós temos. Yarla, geralmente eu não pergunto, mas só para ver se eu melhoro a audiência aqui, no último mês, vocês ganharam mais ou menos quanto que é a Herbalife? O faturamento foi 22.547, os quebrados. Galera, nós temos aqui um casal bem novinho. Hoje a Yarla que está aqui, né? A parte feminina desse casal. Faz um trabalho incrível, altamente produtivo. Trabalha com as bebidas funcionais, trabalha com o espaço Vida Saudável. E acabaram de chegar agora de um dos maiores eventos da Herbalife, chamado Final de Semana de Liderança, com um dos maiores líderes da Herbalife.
E a gente vai estar falando sobre isso aqui hoje. Então, se eu fosse você, eu já meti o dedo no aviãozinho, porque essa live aqui é para dar 200 pessoas ao vivo. Se eu fosse você, o tempo todo mete dedo no aviãozinho e coloca a gente aqui para dentro, que eu tenho certeza que vai ser uma live muito abençoada. Antes da gente falar do final da liderança, fala para mim que tipo de ações que vocês estão fazendo aí com o Hype Drink. Thalita, preste atenção aqui na Reala, viu, Thalita? Deixa eu dizer uma coisa para você. O que vocês estão fazendo de ações em relação ao Hype Drink ou bebidas funcionais, não só o Hype, e que você pode dar de dicas para a gente aqui, que nós possamos fazer também, cada uma na sua cidade? Então, gente, vamos lá. O Hype Drink, assim, de primeira a gente não enxergou oportunidade, né? A gente chamava ele, eu principalmente porque eu sou uma pessoa que acorda assim um pouco cansada, né? Não sei se vocês são assim, gente. Agora eu faço 5 horas da manhã, mas não é fácil. Então o Hype Drink me ajuda demais. E aí, ano passado, não, no começo desse ano, o Igor Cruz veio aqui e ele trouxe toda a filosofia do hype pra gente, né? E assim, então a gente estava passando, principalmente eu, por acho que foi o maior desafio familiar da minha vida, né? E, enfim, o hype veio, né, como uma luz também pra me dar animação, pra me dar... Porque é impossível você tomar um hype e não ter energia, né? Não ficar com os pensamentos, assim, super claros. E aí acabou que a gente também sempre quis entrar com o Herbalife dentro do CrossFit, porque eu e o Ramon somos apaixonados pelo CrossFit. E a gente não achava uma forma, nem um produto de ponta de lança de verdade. Então, o Igor trouxe como é que eles faziam um pouco as demonstrações, e eu e o Ramon, a gente, amor, vamos começar a fazer no Cross para ver como é que a gente faz. E aí, então a gente foi para a nossa primeira demonstração, a gente vendeu um Hype Drink, porque a gente não tinha padronizado ainda, não tinha feito copão, porque aqui na nossa cidade não tem, né? Enfim, mas foi. E aí, o coach desse CrossFit, ele gostou muito da gente, e acabou que ele, como ele era um cara muito legal, ele tinha muitos contatos. E aí ele foi botando a gente em contato com outras pessoas, mas não foi só a partir dele, a gente já ia nos Instagram, já perguntava se a gente podia fazer uma demonstração, aí o dono não respondia. A gente via se esse coach tinha contato com esse dono, a gente ia lá e pedia para ele falar com o dono. Ou seja, a gente não teve uma posição passiva. É aquela história, o sucesso ele é proposital, ele não vai ficar te esperando, não. Deixa eu te interromper, só por causa do meu pensamento aqui. Quando alguém te indica e você chega, vamos imaginar que eu sou o dono de um CrossFit, eu sou o dono de uma academia, como é que você chega e fala comigo? Eu tento o primeiro contato pelo WhatsApp. Certo. Ou pelo Instagram. Se a pessoa não responde, eu vou pro WhatsApp. Se a pessoa não responde, eu tento ligar. Se a pessoa não atende... Aqui em São Luís, apesar de ser uma cidade muito grande, Wellington, as pessoas se conhecem. Então, eu vou lá e vejo nos seguidores quem conhece a pessoa. E aí, então, tipo assim, se eu não conseguir mesmo contato contigo, Wellington, com certeza na tua academia, alguma coisa, tem alguma blogueirinha que adora esses produtos, receber coisa. Então, a gente manda para ela e ela se encarrega de conseguir uma demonstração pra gente. Ok. Então, o ideal é, se eu quiser entrar num ramo de atividade física, o ideal é eu tentar alguém lá, que seja uma blogueirinha, alguém que posta alguma coisa lá, e fazer com essa pessoa e ela que arruma o contato. Exatamente. E aí a gente começa, tipo, o road show, né? Só que o nosso road show, então, o que a gente também aprendeu muito com os nossos treinamentos? Que a gente precisa duplicar, que nem o senhor disse, com fé em Deus seremos os próximos guests. Então a gente tem que ser muito fácil duplicar, que é uma coisa que o Pedro falou muito no final de semana de liderança. Um road show, gente, se vocês forem pesquisar no Mercado Livre, tá uns R$500, né? Fora a plotagem que a gente tem que fazer lá. E aí, o que a gente fez? A gente fez como o Igor, botou uma mesa, uma toalha preta, expôs os produtos, e aí assim a gente começou a duplicar também. Né? Então a gente não complica, a gente descomplica e vai pra lá, vai pra dentro mesmo. E aí o road show da gente, no caso, não é um road show, né? É uma mesa com um pano preto e os produtos. Eu gastei R$700 à toa. Não, é tudo. Tipo assim, vou pra um lugar que, por exemplo, a gente foi convidado para uma competição aqui do CrossFit, que é mais elitizado de todos. A gente tá pensando agora em comprar um road show, né? Tá, mas me fala
lá na prática. Aí você chega lá no CrossFit, você agendou com o dono, aí você chega lá e faz como? O Wellington é o coach lá, né? O Wellington. Ele tá dando aula. Eu vou lá e já dou logo o Hype Drink pra ele. E aí, tipo, ai, Arla, mas aqui, tipo, as pessoas têm um pouco ainda de medo de Herbalife. Gente, eu não sei, mas agora como tá vindo uma nova geração de pessoas, as pessoas não têm mais medo de suplementação. Então a gente quase não acha ninguém que fala besteira da Herbalife. Mas quem vai falar, como a gente tá nos treinamentos, a gente sempre sabe, né, contornar aquela objeção. Aí eu dou pro Wellington, só que antes disso, né, eu chego cedo, antes de começar a aula, e eu já chego, professor, aqui, esse produto é feito com CR7, mostra o CR7, né, ele é chancelado pelo Cristiano, assim, é o único produto de nutrição, não precisa falar mais nada, gente, as pessoas, eu quero, porque o Cristiano realmente abre portas. Aí eu dou pro professor, aí o professor fica lá andando com hype, e eu digo, professor, bora, coach. Bota aí pra galera tomar Hype Drink que tu vai ganhar mais um. Aí pra tu levar pra casa. Aí ele fica, gente, vocês já tomaram o Hype Drink de vocês? Vão lá degustar, tá tendo degustação. Aí eu peço 2 minutinhos ali pra falar o que é o produto de uma forma descontraída. A pessoa vai na minha mesa. Aí eu falo do hype, falo dos produtos que é da Herbalife, porque o meu foco ali, gente, não é falar só do hype. Né? E o meu foco também é eu vender bacana para eu poder chegar pro dono do CrossFit ou da academia ou da arena e falar da rentabilidade, porque eu já chego com números. Você leva a amostra para degustação? Sim, 2 dedinhos assim. Dá no copinho? Isso. Tá. Aí, e dá no copinho a amostra e já vende lá na hora? Já leva o copo, aí já fica 3 copão pronto, bem bonito, gente. 2 cores. E aí, ó, gente, aqui tá X, é R$27, mas a gente faz a 25 aqui pros parceiros. E também se você tirar uma foto e marcar a gente, ou deixar eu tirar uma foto e te marcar. Aí, Wellington, essa questão eu tiro uma foto bem bonita. Aí, Arla, mas meu celular não é bom. Só olhar uma boa iluminação, marca a pessoa e aí vai girando aquele efeito cascata. As pessoas vão vendo as outras repostando e aí, beleza, assim vai. Ok, aí você leva tanto garrafa quanto também leva copo. Já leva com a garrafa pronta? Já pronto. Tá bom. Tem que estar preparado para o sucesso, Elton. Não fala, tem que estar preparado para o sucesso. Belezinha. Vamos programar uma outra, um dia desse aí, Arla, uma outra live, qualquer coisa, você, Ramon, pra gente fazer uma live voltada aqui para Hype Drink, beleza? Galerinha, 165 pessoas na live, 7h25. Vamos bater 200 pessoas nos próximos 10 minutos? Vamos? Se todo mundo agora pegar o dedinho no aviãozinho aí e mandar para 20 pessoas, 25, já que é 7h25, manda para 25 pessoas que a gente vai bater 200 rapidamente aqui. Porque daqui para frente nós vamos falar do final de semana de liderança. E Arla, alguém, por exemplo, que mora em... Galera, fala uma coisa para mim aí. Alguém que foi pro final de semana de liderança. Essa pergunta vai para alguém que foi pro final de semana de liderança, tá? Que não mora em São Luís do Maranhão. Eu sei que foi galera de Belém, foi galera do Amapá. Para quem foi pro final de semana de liderança, quanto é que você investiu em passagem, hospedagem e convite? Só essas 3 coisas. Passagem, hospedagem e convite. Porque, sabe por quê, galerinha? Nós vamos receber agora, gratuitamente, todo mundo, muita gente investiu para estar nesse evento e a gente vai receber aqui na visão da Yarla, na perspectiva dela, de entendimento dela, sobre o treinamento com todos os palestrantes que falaram lá. Então, se prepare que a partir daqui nós vamos começar. Você vai metendo o dedo no aviãozinho, vai prestando atenção aqui, vai dando coraçãozinho toda vez que a Yarla falar um negócio legal, porque a gente vai trazer muito conteúdo aqui hoje. E Yarla, vamos começar o evento falando sobre a apresentação do Igor Carvalho. É muita pergunta que eu tenho, mas tenta dar uma enxugada aí nos principais pontos do Igor Carvalho. Bora. Então, gente, ele já começa... O Igor é muito massa, né? Ele tem... Eu acho que é mal do nome de Igor, eles são muito leves. É muito legal conversar com eles, né? Então, assim, gente, ele já iniciou falando que o Brasil, ele é um dos mais populosos, ele tá entre os 7 mais populosos do mundo. E que 52 bilhões de dólares ainda vão ser investidos em suplementação. Ou seja, ainda vão ser. Então, a gente tá num mercado que tá louco, meio hypado, como fala a galera. E aí, ele falou sobre as franquias, né? Qual o potencial do espaço Vida Saudável, qual é o diferencial. E aí, eu gostei muito que ele botou que com certeza eu vou fazer um post disso aqui.
falando sobre os 5 principais motivos para o fechamento de franquia, que as pessoas abrem franquia e fecham franquia, né? Que as pessoas ficam deslumbradas e não sabem da questão do retorno, né? E aí acaba quebrando. Os franqueadores não ajudam os franqueados, tipo, tem aquela taxa de franquia, né, Wellington? E aí, sei lá, a tua mãe morreu, faleceu e eles não estão nem com taxa de franquia, tu vai te virar mesmo, enfim, né? Como qualquer boleto. E aí, o diferencial da Herbalife, gente, é exatamente o foco no desenvolvimento do dono, que não existe nenhuma empresa nem nenhuma franquia que invista diretamente no dono. Ele investe diretamente na franquia, né? E aí a Herbalife, ela investe no dono e aí o estabelecimento tem o desenvolvimento como consequência. E ele bateu muito na precisa resolver insatisfações, né? Eu me lembro que uma das primeiras extravagâncias que eu fui foi do aquele autor, né? Oba Problemas, aquilo ali abriu muito minha mentalidade, porque as pessoas que realmente ganham mais dinheiro ou que são mais reconhecidas são as pessoas que servem mais e que resolvem mais problemas. Não que a gente precisa pegar o problema pra gente, Sim. mas ser focado em resolver alguns problemas, né? E que a gente tem, assim, galera, que ser leve, né? Compartilhar as nossas coisas de uma forma leve. E ele falou que é pra gente entender, que eu achei isso aqui um dos mais interessantes, que a Herbalife, ela não é um negócio de suplementação, ela é uma empresa de suplementação. Mas ela não é um negócio de suplementação, ela não é um negócio, assim, vamos dizer, de colocar pessoas de marketing multinível. Ela é um negócio de mudança comportamental. Então, se você entende isso, que a Herbalife é um negócio de mudança comportamental, você igual é um mapa da mina, né? Tu fica rodando o mundo inteiro e tá ali o xizinho e você nunca viu, né? E ele fechou mostrando uma abelha, gente. Vocês sabiam que a abelha, segundo a física, galera, ela é muito gordinha e ela tem a asinha muito pequena e a curvatura dela é errada, né? Pela física, ela não ia voar, gente, mas você sabe que a abelha faz estrago, né? Porque ela não sabe que ela não pode voar. Então a gente, enfim, a história da Rosinha, a gente fica surdo e vai mantendo o que tem que fazer. Muito show. Galera, 170 pessoas na live, 7h30. Mete o dedo no aviãozinho aí pra gente bater 200 pessoas, que a gente vai ter conteúdo de alto nível sobre o final de semana de liderança que aconteceu agora em São Luís do Maranhão, para todo o norte do Brasil. Beleza? Já falamos sobre Hype Drink, já pegamos dicas aqui, já anotei tanta coisa. Então já mete o dedo no aviãozinho aí pra gente bater logo 200. Fala uma coisa, faz um mutirão aí das 200, vai. A gente vai falar de muita coisa legal aqui hoje, muito conteúdo de alto nível. E, Ala, se precisar de olhar nas suas anotações aí, fique à vontade, tá bom? Vamos falar do treinamento do professor Davi Menezes, que é o mestre dos mestres. O que ele levou de conteúdo, na sua opinião, os principais pontos do treinamento do professor Davi Menezes? Então, gente, para mim, a primeira parte assim que eu queria realmente falar para vocês é o cuidado que o Davi Menezes ele tem de sempre trazer fontes novas, né? Porque para mim isso é um tipo de reconhecimento, né? Ele dá valor para a gente, para a plateia dele, quando a gente percebe que as pessoas realmente gostam do que fazem. E para mim isso é o maior reconhecimento que o professor pode ter. Então, para mim, isso é incrível, né? Eu que gosto de estudar, aquilo ali é maravilhoso. E aí, gente, ele já começou abrindo, tipo assim, botando um slide que não existe essa história da gente ser viciado em açúcar e sal, gordura, porque não existe nenhum alimento na natureza que tenha gordura, sal e açúcar junto. Ou separada. Ruim. Então a gente precisa desconstruir isso na nossa mente, que a gente precisa comer um chocolate todo dia, só o shake, né? Mas enfim, vocês sabem que não é o chocolate real, é oficial, né? E aí ele mostrou um slide que eu sempre eu fico impactada, né? Que o nosso corpo ele precisa de 50 nutrientes que não são produzidos por ele mesmo. Então a gente precisa suplementar. Eu acho que qualquer pessoa que vem falar que consegue bater a meta na alimentação tradicional, a gente pode falar
isso, que eu acho que desconstrói totalmente o argumento da pessoa, porque não existe isso, não. Ainda mais na cultura que a gente tá, que é a cultura de que é tudo para ontem, não tem como fazer uma alimentação, né? E ele também trouxe uma teoria chamada de alavancagem proteica, gente, que ele fala, que ele estudou, né? Tem até um livro de uns 2 cientistas que eles afirmam que o foco do nosso corpo é bater a meta de proteína. Então, se você não bate na meta de proteína, você fica todo o tempo buscando proteína. Eu acho que é parecido, Wellington, que nem uma pessoa que, tipo assim, nós que acreditamos em Deus, né? Cada um tem o direito de acreditar no que quer. Mas as pessoas que às vezes não acreditam em Deus ou que não têm comunhão com Deus, elas dizem que sentem aquele vazio. Elas buscam um monte de subterfúgio, mas no final é a questão da espiritualidade que tem que ser levada a sério, né? E o nosso corpo é a proteína. Então, se você não bate a meta de proteína, você vai ficar o dia todo comendo besteira, não vai bater a meta de proteína. E no final, o que você precisa é de proteína. E qual é a meta de proteína para cada ser humano? Então, ele botou o cálculo, né, da calculadora da proteína, porque cada um precisa saber a sua, né? Ou então, quem tem dúvidas pode ir no profissional de nutrição. Mas eu digo para vocês que ele mostrou as melhores fontes de proteína e são as da Herbalife. E assim, a gente também, Wellington, teve a palestra da Ju Cardoso, Juliana Cardoso, a esposa do Pedro, onde ela também trouxe a questão da rotulagem, né, que eu queria fazer um adendo aqui. Que algumas coisas dos nossos produtos mudaram a rotulagem. E com certeza todo mundo vai receber essas informações, mas ela foi sensacional em explicar essas questões também das proteínas, que agora algumas coisas vão vir com alto teor de não sei o quê, mas porque as rotulagens mudaram um pouco. Enfim, todo mundo vai receber isso. Fiquem na expectativa, porque a gente vai ficar ainda mais munido de informação. E aí, só para finalizar essa parte do Davi, ele também trouxe, um estudo feito com o Shake Herbalife. Eu não sei se ainda tem tradução para o português, mas comprovando que não existem substâncias hepatotóxicas que dá problema no fígado. E ele até brincou, né, gente, que ele já teve 2 malárias. E a gente tem um milionário aqui na nossa região, que é o França Maciel, né? Tu conhece, algumas pessoas aqui conhecem, que ele já teve 52 malárias. Então, se o Shake desse problema de fígado, ele já tinha partido há muitos anos, né? Então, aí ele também trouxe um vídeo muito bacana sobre o Morozil, gente, que o nosso Morozil, ele é plantado mesmo lá no pé do vulcão Leste. Né? Ele faz toda essa diferença. E foi isso, né? Sempre maravilhoso. Mas para a gente poder evoluir para os outros pontos. E assim, isso foi no primeiro dia de palestra. No segundo dia ele trouxe, gente, já mais questões mentais, né? Como é que a gente bater metas, da importância da gente estar em sistemas, né? E ter os nossos próprios sistemas, né? Porque muitas pessoas têm metas, mas elas não têm sistemas, né? E qual a diferença disso? É porque você tem uma meta, mas você não tem algum propósito com aquela meta, né? Como eu disse no início, o sucesso ele precisa ser proposital. Então, você precisa ter sistemas onde você vai aguentar os desafios, vai ter resistência sobre os desafios, né? A importância de ter um mentor, porque às vezes a gente fica sem norte mesmo, né? E aí, quando você tem um mentor, você tem um líder para te ajudar. E ele trouxe também uma citação que eu achei muito interessante, que foi da Mary Kay Ash, né? Ele fala que só existe 3 formas de liderar, gente. Que é pelo exemplo e pelo exemplo. Então, não existe outra... Então, vamos ser exemplo. Falar em ser exemplo, fala pra gente sobre o treinamento do Ben Zdruel. O Ben. Então, gente, vamos lá. O Ben, assim, a história dele, eu tinha alguns supervisores, né? A gente tinha alguns supervisores do time novos lá na sala. E eles amaram bem, porque a primeira coisa que a gente tem, Wellington, assim, é uma noção de como a nossa vida é fácil diante de algumas pessoas, né?
E ele falou, ó, gente, você tá passando por um momento muito difícil, agora não é hora de falar sobre esse momento difícil. Mas ele vai ser muito importante quando você já estiver com sucesso. Então, ele falou, né, sobre quem já leu o livro dele, quem não sabe, de Venezuela, ele é um presidente aqui, ele veio de outro país e ele conseguiu chegar presidente. E ele fala, né, que muitas pessoas entraram com ele na Herbalife quando ele entrou. Pessoas que sabiam falar português, que ele não sabia falar português, né, que tinha lista quente, que ele não conhecia ninguém aqui no Brasil. E todas essas pessoas desistiram e ele chegou a presidente porque ele não desistiu. Foi como o Wellington falou no início da live. Não adianta nada a pessoa ser maravilhosa, incrível, ser muito boa nas ferramentas e desistir. Não adianta, né? Então ele continuou e aí ele falou que ele ficou 5 anos parado, tipo, sem crescer nada. E como quem assiste o Wellington sabe que o Wellington disse que demorou muito tempo até para fazer um supervisor. Demorei 2 anos para fazer o meu primeiro supervisor. Era ruim demais. Então, assim, gente, será que a gente teria conseguido ficar na Herbalife 2 anos sem fazer o supervisor? Ou então ir para outro país, tipo, não ter o que comer, que era o Brasil, praticamente não tinha. Será que você ia conseguir ficar? Né? E aí a gente fica pensando. Eu acho que é por isso que essas pessoas chegaram no presidente, não, Wellington? Porque a gente precisa mostrar a intenção das coisas para Deus poder ajudar a gente. A gente precisa plantar para Deus ajudar a florescer. Não existe essa história de Deus plantar pela gente, não, né? Então, os desafios, eles vêm exatamente para saber qual a intenção que você tem em conseguir algo. E o quanto você tem para evoluir a partir daquilo. E aí, uma coisa que eu também achei muito interessante, Wellington, foi que ele falou que você ter liberdade financeira vai te ajudar não a viver os teus valores, não só as tuas possibilidades. Porque às vezes a gente vive ali, é como o Sartre falava, né? Que a gente vive à medida das nossas possibilidades, né? Essa história que todo mundo pode tudo, ele falava que era mentira, que a gente pode as coisas dentro das nossas possibilidades. Só que segundo o bem, quando a gente tem uma liberdade financeira, a gente pode viver os nossos valores, a gente não fica assim só dentro das possibilidades, né? Então a gente precisa ter essa noção. E aí ele trouxe também a questão de viver, né, segundo os preceitos das leis judaicas, de algumas leis judaicas, né, que é você ter um desejo ardente. Ele vinha trazendo, né, algumas coisas que não da nossa Bíblia, mas da Torá, né, dos judeus, que algumas coisas muito parecidas. E a que eu achei, uma das coisas que eu achei mais interessante, Wellington, é que ele no 7º ponto, que ele fala sobre que os judeus têm chutzpah, né? Que também é um pouco parecido com o árabe, né? Porque são sociedades irmãs que brigam muito, mas no final elas são muito parecidas, né? E o que é o chutzpah? Ele diz que não tem tradução para o português, mas é como se fosse a ousadia, que a gente precisa ter ousadia, né? Que nós não precisamos ter medo do fracasso, que os judeus, eles amam a repreensão, eles amam não a questão do fracasso, mas da dificuldade, porque eles entenderam que a dificuldade ela leva para outros patamares. É como meu avô também sempre falava, porque o meu avô, ele veio para cá para o Brasil também, o pai do meu pai, que é o que traz o nome Mahmoud, ele também veio para o Brasil trabalhar com venda sem falar em português. E o meu avô, Wellington, morreu rico mesmo, né? E ele ficava indignado que os brasileiros que sabem um monte de coisa, tipo, trabalhavam para ele. Ele não entendia, tipo, as pessoas pedindo dinheiro, comida na porta, sendo que ele veio em condições bem piores, né? Mas eu entendo que não são as condições, é o que você tem na mente que te faz diferente, né? Então, qual é essa ousadia? É você não ter... Eu entendi que é você não ter medo do processo. Né? Porque a gente aqui do Ocidente, a gente tem muito medo do processo, então ainda mais tipo essa nova geração que nasceu principalmente com as tecnologias, que é tudo muito rápido, a gente não quer viver processo. As pessoas reclamam de viver o processo, que é normal das coisas. Sim. Né? Então, Galerinha,
Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Ninguém aqui precisa de mais dinheiro, tá? Todo mundo aqui precisa de mais pessoas. Todo mundo aqui precisa de mais clientes. De clientes vem dinheiro, de pessoas vem dinheiro. E às vezes a gente precisa entender que nós somos limitados em vendas, nós temos 24 horas só por dia. Só tem um jeito de eu atingir mais gente, mais pessoas, através de uma organização. Então, e às vezes a gente fica escolhendo quem é que eu vou chamar para entrar no negócio Herbalife. E não tem um perfil definido. Precisa de estar insatisfeito. Vamos fazer, só para você entender do perfil de pessoas que você deve procurar. Faz uma coisa, você que já trabalha com a Herbalife, escreve aqui para mim nos comentários qual era a sua atividade antes da Herbalife ou ainda é a sua atividade. Você continua ainda fazendo em paralelo. E eu queria que você que fosse ver nos comentários aqui, quando alguém escrever aí a profissão dele, você pensa, caramba, quem é que eu posso chamar? Quem é que eu posso convidar? Porque o mercado, galera, ele é infinito. É muita gente que está precisando dos nossos produtos e da oportunidade de negócio. Então, escreve aqui nos comentários para mim. Yarla, quer falar mais alguma coisa de lá ou eu posso te perguntar sobre reconhecimentos? Pode sim. Vamos lá. Fale para mim dos reconhecimentos, do que teve de reconhecimento lá. Qual que foi o que mais impactou para você e que boas práticas você pode trazer para a gente? Então, gente, o que eu gostei muito foi sobre... Teve os reconhecimentos de produto, né? Que teve a dona Sônia. Me esqueci da cidade, gente, mas eles demoraram praticamente 2 dias para chegar aqui em São Luís. Eles são do time do Moura, né? Quem já veio aqui no Wellington Moura, sensacional. É um dos milionários aqui da região. E ela atende 75 pessoas no espaço. E, tipo assim, você vê que ela, tipo assim, não é a Vanessa Lag, gente. Ela é uma pessoa... 75 pessoas no espaço, passa para mim o contato dela que ela vai ser a convidada da live semana que vem. Tá, vou passar o contato. Eu já peguei o contato dela, eu encontrei ela no banheiro, eu disse, mulher... Passa para mim no WhatsApp, já temos alguém para live de segunda-feira. Pronto. E ela é muito engraçada, então eu já percebi que realmente a gente gosta de pessoas legais, né? Não existe isso. E as outras pessoas que eu gostei muito, aí foi o reconhecimento de recrutamento, de equipe mundial 1%, né? E aí, 2 amigos nossos... Lá, deixa eu te interromper um pouquinho. Galera, 185 pessoas na live. Vamos criar um mutirão das 200 aqui ao vivo ao mesmo tempo? Vão? Todo mundo aí, falta 15 minutos. Nós vamos ouvir sobre Pedro Cardoso ainda. Vamos ouvir sobre reconhecimento. Então, todo mundo mete o dedo no aviãozinho aí, manda para 15 pessoas. Desculpa aí, Arla, pode continuar. Pronto, vamos lá. Bora lá, gente, bater essa meta. De manhã o Elton já bota já pra gente ficar no rádio. Então, gente, foi do... Eles são de uma cidade, Elton, chamado Breu Branco. Tu já ouviu falar? Pois é. Eles também são pessoas que eu acho que tu poderia chamar pra lá, velho. Eles vieram de Breu Branco com 15 linhas. Quem é? Eu não sei se eram 15 linhas, eram 15 pessoas. Ele é um casal jovem também, eles são muito focados no recrutamento, eles já têm um tempo de empresa. Mas, tipo assim, Wellington, eu e Arla, assim, gente, quando você começa a ajudar dentro do sistema, que eu peço para todo mundo aqui começar a ajudar dentro do sistema, em vez de achar ruim e pagar alto, pague e vai ajudar para você ver o tanto que é barato pagar por um sistema, né? Eles não têm sistema, então, assim, eu não falo mal do meu sistema, porque apesar de todas as coisas, é igual família, né? Mas pelo menos eu tenho um sistema que me apoia. Então, eu tenho um presidente, eu tenho... Inclusive, de São de Luís é o melhor que tem no Brasil. Exatamente. Eu tenho milionários, eu tenho amigos, eu tenho todo mundo aqui para me apoiar, sabe, Wellington? E eles lá não tem ninguém, eles estão começando o sistema numa cidade pequena, onde o per capita não é essas coisas, e eles conseguiram viajar não sei quantos quilômetros, mais de 12 horas, com certeza, para estar aqui com uma equipe de 15 pessoas. Então, com certeza, eles, com fé em Deus, serão os próximos Guedes. Então, aquilo ali para mim foi muito impactante. Teve também o França e a Lusa, né, gente, que eu falei para vocês no início, que o França era um ex-garimpeiro, ele também é sensacional. E eles foram reconhecidos 1 milhão de pontos, né? Então eles já bateram. Porque o França e a Luz, eles sempre foram muito produtores, eles têm uma equipe incrível. Eu sinceramente não sei por que ainda não são presidentes
Foi o que nem o Ben falou, estão crescendo raízes, eu não sei até quanto, mas estão crescendo. E a história deles me inspirou muito. E também teve o Emerson Cunha, ele não, e a esposa, eles não são daqui, da nossa região, mas eles estavam aqui. E assim, o que eu gostei muito deles, Wellington, é que as pessoas falam muito aqui na nossa empresa que nós somos pessoas e que a gente cuida de pessoas. E em 2 minutos eles conseguiram passar como eles amam cuidar de pessoas. Né? Que a esposa dele, quando ele conheceu a Herbalife através de um cliente e a esposa dele estava saindo da segunda depressão pós-parto. Foi quando ela resolveu tomar os produtos e a gente vê como a Herbalife fez a diferença na vida deles e como eles são felizes por fazer a vida através de 1 milhão de pontos, como eles fizeram a diferença na vida de milhares de pessoas. Então, isso me chamou muita atenção também, esse reconhecimento. E Arla, para a gente fechar aqui com chave de ouro, eu tenho 2 perguntas ainda. Vamos falar aqui do treinamento do maior líder que tem na Herbalife no Brasil hoje, que é Pedro Cardoso. Né? Quais foram os principais pontos? Pedro deu quantas palestras lá? 3 dias. 3 dias. 3 dias de treinamento com alguém que ganha mais de 500 mil reais por mês. O que você pode trazer do conteúdo do Pedro nesses dias? Eu vou pegar alguns pontos assim dos 3 dias, né? Porque... Deixa antes de falar, galerinha, não sei se vocês viram aí nos comentários, tem faxineira, tem mecânico, tem metalúrgico, tem aí bancário, tem de tudo aí, ó. Várias profissões aí. Dá uma olhada aí nos comentários que as pessoas escreveram e você pensa em alguém que você conhece. Caramba, todo mundo conhece bancário, todo mundo conhece faxineira, todo mundo conhece porteiro. Pegue esses depoimentos aí e depois vai lá e conta. Começa a seguir a pessoa, vê a vida dela. Depois você conta para o seu prospecto como é que essa pessoa faz o negócio Herbalife. Beleza? Ó, dona de casa aí, ó, de São Luís, do Maranhão. Fale pra gente sobre o treinamento do Pedro Cardoso. Para lá a gente falar, tipo, de praticamente 6 horas de treinamento em 12 minutos. Em 11, né? Então, gente, o da sexta-feira foi maravilhoso, que foi voltado para líderes, né? Se você ainda não participa do treinamento de sexta, procure se qualificar, porque o negócio é louco, gente. E aí, louco pra coisa boa, né? É realmente fora de controle. Hoje eu não entendo o que é isso. Então, o que eu achei muito massa, Wellington, dos treinamentos do Pedro é que ele é muito irreverente, né? Ele consegue trazer várias coisas de uma forma muito irreverente, mas que você entende e incorpora. Para mim, todo esse evento, eu sei que você não botou isso nas perguntas, mas para mim, o que esse evento trouxe, porque todo mundo sabe disso, eu acho que todo mundo sabe, mas nem todo mundo entende, compreende e incorpora na vida. É que as coisas não são o que acontece. As coisas são o que você faz com aquilo que te aconteceu. É a forma que você lida com aquilo que te aconteceu. Sim. Né? Todas as palestras, inclusive as de nutrição, falaram disso, no sentido de que não é só porque eu tô doente que agora eu vou esperar a morte. Não é isso, é o que você vai fazer a partir daquilo, né? E ele, eu achei muito interessante, Wellington, foi que, assim, algumas pessoas aqui, que é uma coisa que a gente perdeu muito, mas que eu ainda peguei essa fase, que a gente precisa, né, ouvir o Dilon e o Salazar. Eu acho que aqui no Brasil é ainda mais forte o Salazar. E eu não sei se tu lembra, Wellington, mas o Salazar, ele falava assim... que a gente deveria estudar as pessoas que foram fracassadas para não cometer os mesmos erros. Então, ele falou exatamente isso. Ele começou a falar que o reconhecimento é muito bom, que os reconhecimentos são incríveis, mas que a gente não pode reconhecer demais. Né? E eu acho que é uma das coisas que para mim, na Herbalife, me ajuda muito, Wellington, que a gente recebe os reconhecimentos, mas a gente sempre vê pessoas que estão melhores que a gente. E aquilo ali não é pra gente ficar com inveja, como o próprio Pedro falou. Pra te mostrar que tem como tu melhorar, que tu não tá pronto e acabado naquilo ali. E aí ele falou do Laurindo. Eu acho que quase todo mundo
que sabe do Laurindo, que ele era um ex-ajudante de mecânico e que hoje ele tá no topo das paradas, né, gente? Todo mundo quer conhecer ele, pegar treinamento com ele e tal. E ele falou assim, olha, Laurindo, tu tá ótimo, mas... Aí ele, Pedro, estão me chamando pra fazer treinamento. Ele, calma, quando tu for guest, tu vai. Aí ele virou guest, né? Se tornou guest. Aí ele, Pedro, agora estão me chamando pra dar treinamento. Ele, calma, quando tu for milionário, tu vai. Então é uma forma dele estar manejando, né? Tipo, olha, existe uma... Tem um nível a mais, tem um nível a mais. E não é porque tu tá sendo bom agora que tu não precisa melhorar em outras coisas, né? E aí o Wellington, ele falou, eu vou falar só os itens aqui, né? Do que ele trouxe, do que faz alguém sair do negócio, que é não ter envolvimento emocional com as pessoas, não vender ou vender fiado e não cobrar. Tipo, eu não consigo cobrar, Wellington, sabe? Eu tenho vergonha, então eu não tenho fiado para eu não ter esse trabalho, né? 3, que é pessoas com problemas financeiros anteriores. Tem gente que entra na Herbalife e quer só pagar e ela fica sem pagar as contas e sem estoque. Problemas de administrativo, que a pessoa também não sabe se administrar. Não consegue se inserir no grupo. Então, a gente como líder, a gente tem que inserir todas as pessoas e a gente vai ter gente de tudo que é jeito, né, Wellington? Tu pode... Então, a gente precisa deixar um ambiente muito bom para todo mundo. Uma coisa é que as pessoas saem quando elas não têm nenhum grupo para perder. Então, ele falou da importância da gente fazer até o sexto nível de uma pessoa, ajudá-la, porque é muito mais difícil ela sair quando ela já tem uma equipe. Quando a pessoa tem uma falsa modéstia ou ela é muito arrogante, né, quer jogar o pino na cara das pessoas, falta de paciência ou persistência e falsas expectativas. Então, ele sempre bota as expectativas da pessoa lá embaixo, porque é muito melhor ela se surpreender do que ela se decepcionar. Né? E aí ele falou da questão da gente copiar muito forte o Mark Rios, que a gente não pode parar de aprender. A gente não, porque se você parou de aprender, você parou de crescer. Então, assim, me preocupa muito a gente ter finais de semana de liderança e as pessoas elas não entenderam mesmo ainda o que está acontecendo. Ficou extremamente desatualizadas, que a gente não pode ir no SPS sozinho, porque a gente não pode perder tempo, o tempo ele passa muito rápido. Sim. Então foi como tu falou, muitas vezes, eu vou falar de mim, a gente subjuga algumas pessoas, subjuga não, a gente, ai meu Deus, fugiu a palavra, né? A gente julga! A gente acha que a pessoa não vai querer, enfim. Pré-julga. Subjugando, a gente pré-julga e na verdade a pessoa queria e foi muito bom que o Pedro Cardoso falou, gente, vocês sabem esse tanto de pessoa que está na sala, são uns 400 pessoas, eles sabem por que você não é o patrocinador delas, porque que tem gente aqui que não tinha nem nascido quando eu entrei, então não tem como, né? Mas muita gente já entrou na Herbalife depois que você entrou. E sabe por que elas não são da sua equipe? Porque você não falou com elas. Então, essa é a questão do Pedro, né? Que eu até anotei aqui, que ele disse que a gente tem que desligar o descomplicômetro, né? E ligar o descomplicômetro. Porque a gente complica muito coisas que são muito simples, né? E aí... Oi, eu não sou seu patrocinador porque eu não falei com vocês, então. Porque tu tem uma linha aqui em São Luís, não? Eu tenho aí uma linha aí. Bem-vinda, minha esposa Tatiane Vasconcelos. Yala, você quer trazer mais alguma coisa do Pedro antes de eu te fazer duas perguntas? Uma perguntinha ainda? Menino, tem muita coisa, mas deixa eu ver bem aqui, Wellington, do último dia. Assim, que ele falou uma coisa muito interessante, que é que a liderança ela é um lugar solitário. Porque ninguém vai decidir nada por você. Então, é bom a gente começar, né, a tomar nossas próprias decisões. Porque significa que a gente já está, né, no caminho da liderança. E uma coisa que ele fez lá, Wellington, que eu fiquei muito alegre. Ele ensinou pra gente como fazer um HOM. Tu acredita? Mesmo? Eu nunca tinha pegado isso numa aula e sempre foi meu sonho, graças a Deus, o Pedro realizou mais um cheque no ano de 2024.
Ele pegou duas pessoas que nunca tinham feito, dois supervisores cheirando a leite mesmo, que nunca tinham feito o HUM, ensinou, ó, você vai segurar o coisa assim, aí chamou as pessoas para dar o depoimento, ensinou como organizar, ensinou como dançar titatã, né? E ensinou como dar depoimento, tanto de negócio como de produto. Então, assim, é inadmissível. Quem veio para o final de semana de liderança não sabe isso, né? Porque, como o próprio Pedro fala, é simples. A gente que complica. Verdade. Então, beleza. Antes de eu fazer a última pergunta para a Yarla, galerinha, amanhã a nossa live nós vamos ter membro da equipe de milionários, uma das próximas presidentes da Herbalife, Silene Barros, conhecida como Bill. A Bill vai estar falando do final de semana de liderança que aconteceu em Cuiabá com a Rita Angélica. Então, se prepare, porque a live de amanhã vai ser fora de controle. Beleza? Yarla, para a gente finalizar, depois desse final de semana de liderança, você entusiasmadíssima, como é que você vê os próximos 10 anos do seu negócio Herbalife? Então, assim, eu entendo agora, porque antes eu achava muito engraçado, né? Vocês falarem, porque a gente tá só começando. Eu disse, gente, como é que a empresa de 40 e poucos anos tá só começando, né? Então, hoje eu entendo, né, que a Herbalife, como ela é uma empresa bilionária, ela é bilionária porque ela sempre se atualiza. Então, assim, por exemplo, o Hype Drink, como tu falou, Wellington, ele era uma coisa que ano passado nem tinha aqui no Brasil direito. E hoje ele tá entrando no mercado aí. Aqui em Salvador nem tem mais também, ó. Então, gente, vocês precisam estar nos eventos, porque os próximos 10 anos da Herbalife, eles vão ser diferentes de tudo que já aconteceu, eu acho, Wellington. Então, assim, pelo acesso à internet, tem as coisas ruins, mas tem as coisas boas. Então, as pessoas estão entendendo que elas precisam de suplementação e que a melhor suplementação do mundo é da Herbalife. Só que a gente precisa falar isso com convicção. Porque senão as pessoas vão para outras marcas que são extremamente inferiores à nossa, porque a gente não tem certeza do que a gente faz. E isso, onde é que a gente acha nossa certeza? Tomando os produtos, se apaixonando por eles, tendo resultado indo nos treinamentos. Né? E aí, só para encerrar assim, Wellington, o que o Pedro falou, sei que a gente vai extrapolar um pouquinho, mas para mim me foi extremamente importante o que o Pedro disse. Ele pediu assim, gente, levantem aí quem já está mais de 8 anos no PIN, no mesmo PIN. Aí uma galera levantou, né? Inclusive, deixa eu levantar. Aí ele disse assim, gente, tem muitas pessoas que falam, tipo, eu parabenizo vocês, porque muita gente não aguentaria isso, apesar de ser um lugar confortável, né? Porque a gente tá num ambiente onde a gente, enfim, a galera tá, vamos crescer e tal. Mas se lembrem que vocês não precisam ficar a vida toda aí. E se lembrem que a chave para vocês subirem de PIN é vocês se lembrarem porque vocês entraram na Herbalife, né? Descubram por que vocês entraram na Herbalife. Ele disse assim, para mim, gente, esse milagre de 5 horas da manhã nunca aconteceu para mim do Juliane. É um milagre que eu nem quero que aconteça. Então, hoje eu acordo 8 horas, 8h30, Juliane também. Eu tenho liberdade, eu não tenho patrão, não tenho ninguém para fazer o que eu... E que para mim, Wellington, realmente é uma coisa que para mim é diferencial. Eu não sei ter patrão. Então, porque eu tô infeliz porque esse mês eu não ganhei 30 mil reais. Aí ele falou... Só para vocês entenderem, eu tô aqui como chairman, mas se eu tivesse aqui como Get, eu seria o Get mais entusiasmado, com 20, sei lá, quase 30 anos, né, que ele tem. Tem mais de 30. Mais de 30 anos. Eu estaria entusiasmado, porque eu não tô nem aí para o que vocês acham. Tipo, ele é fracassado, porque há 20 anos ele é Get. Mas se eu tivesse acordando 8h30, né, tendo tempo para correr, se eu ganhasse 5 mil reais, gente, e tivesse isso, eu já estava muito feliz. Então, descubra o que você quer, porque as pessoas são infelizes porque elas deixam outras pessoas falarem o que ela quer. Então, se você quer ser só Get, seja feliz sendo só Get. Se você quer ser presidente, seja feliz sendo presidente. Se você quer ser só supervisor, mas seja feliz, porque
provavelmente você vai mudar de PIN não porque você quer, mas porque você plantou coisas boas na vida das pessoas, porque você foi feliz e foi luz na vida das pessoas. Então, assim, Wellington, eu acho massa, meu Pedro, porque ele sempre desconstrói muitas coisas. E mais uma vez ele desconstruiu isso aí, da nossa sociedade, de que a gente precisa fazer tudo e ter tudo. Mas isso é mentira, né? A gente precisa ter as coisas que a gente quer, né? E respeitar o que as pessoas também querem. E Arla, muito obrigado por ter trazido tanto conteúdo pra gente aqui, trazido a visão que você teve no final de semana de liderança, a sua experiência. Parabéns por serem altamente produtivos. Vamos ter que marcar outra live aí pra gente falar de focado em eventos, de Hype Drink que vocês estão fazendo hoje aí, vocês estão de parabéns. Obrigadão, que Deus te abençoe grandemente. Manda para mim o contato da mulher de 75 acessos, que a gente vai te convidá-la para a live. Um abração, fica com Deus, obrigado. Nada, gente. Valeu, bom dia. Tchau, tchau, até amanhã às 7. Até.